Oi, queridos, mais uma vez aqui com vocês. Vamos mostrar uma coisa que eu não estou muito acostumada a fazer, porque eu acho que é um pouco trabalhoso, mas ao mesmo tempo é uma técnica digamos, de decorar a nossa cerâmica diferente. E para quem tem bastante paciência, dá para fazer maravilhas, mas assim, ó, imaginem maravilhas, tá? Então, assim, o que nós vamos falar hoje? Nós vamos falar sobre argilas coloridas, tá? Como que a gente faz fácil uma argila colorida? Isso já existe no mercado, né? Argilas de vários tons, mas se vocês quiserem trabalhar uma pigmentação própria de cada um, então, assim, ó, é muito interessante saber como funciona. Como é que eu faço? Eu faço muito simples isso. Tem duas maneiras da gente fazer. Uma delas é formular uma argila e pigmentar ela, né? Que não é o que eu faço. E a outra é usar uma argila branca, clara. Eu gosto de usar a Marfim, né? Do Pascoal, que é a que eu uso, mas poderia usar qualquer outra argila branca de outros fornecedores também, que vai ter um bom resultado. Por que que a gente vai pigmentar a nossa argila clarinha, né? Por dois motivos. Uma, porque tu vai ter uma cor mais nítida, e outra, que é muito importante, vocês têm a mesma base da argila para pigmentar isso. Então, assim, ó, a gente vai ter menos diferença na parte lá de encolhimento, ou na parte lá do forno da queima, né? Porque a gente sabe que se nós trabalhar com óxidos, a gente vai ter encolhimentos diferentes, porque os óxidos também funcionam como fundente. O que eu faço para ficar mais controlável isso? Eu uso pigmento cerâmico, tá? Então, pega um pigmento de boa procedência, aí dependendo da temperatura que vocês estão trabalhando, dá para trabalhar com pigmentos de baixa temperatura ou alta temperatura, né? Então, aqui eu peguei 500 gramas de argila e coloquei 10% de pigmento mineral, tá? Neste caso aqui, ó, eu botei um azul bem escuro, um azul cobalto. Provavelmente essa argila vai ficar bem escura, assim. Então, aqui, ó, eu preparei para vocês. Essa aqui é uma ocre, tá? Uma laranja, e preparei também uma com carbonato de cobre. Então, todas elas eu fiz com 10% sobre a massa, não calculei a umidade, usei os 10% sobre a massa úmida, e o carbonato de cobre eu usei 5%. Para a gente ver qual é o resultado. Eu não vou ter esse resultado para mostrar para vocês hoje, mas logo a gente já faz as amostras, já queima e já mostra, tá bom? Então, assim, ó, peguei a argila, estiquei ela, tá? Quanto mais vocês esticar, melhor. Vou dar uma molhadinha de leve no pigmento para ficar um pouquinho mais fácil. Poderia usar, não molhar, tá? E aqui vem uma melequinha agora, porque a gente tem que misturar isso aqui, tá? Isso faz uma sujeirinha. E uma coisa super importante, gente. O material tem que estar todo muito limpo, tá? Não pode ter resíduo de outras argilas. E vocês vão usar, vocês estão vendo que eu estou trabalhando em cima de um saquinho plástico. Isso é só para começar. Depois eu vou sovar direto no pano, ou posso sovar numa placa de gesso. Só tem que cuidar para essa placa estar bem limpa e não ter contaminação de outras argilas. Vou molhar um pouquinho e vou amassar isso aqui, ó. Ele é bem chatinho de fazer no começo. Então, na verdade, se vocês forem ver, eu estou trabalhando com um pouquinho menos de 10%, porque a gente tem a umidade da argila, que é em torno de uns 30%. Se vocês quiserem uma coisa bem medidinha, vocês vão calcular. Pegar argila, pesar e acrescentar mais 30%, que seria a água, no caso, tá? Olha só. Isso tem que estar muito bem misturado. Eu sempre preparo isso aqui
com uma certa antecedência, não preparo no dia que eu vou trabalhar, para hidratar bem esse pigmento, misturar bem, e depois eu sovo muito bem essa argila na hora de usar. Ó, ela gruda, ó. Mas a gente com paciência, vamos lá, chegamos lá. Depois que o pó já tá todo misturado na argila, ó, aí eu tiro o plástico, porque fica mais fácil, tá? E agora eu vou sovar. Isso tem que estar bem misturado, gente. Muito bem misturado. Vou pegar uma faquinha para ir tirando o excesso aqui do pano. E eu uso sempre uma placa de gesso para cada cor, tá? Uma plaquinha, pode ser uma placa, não precisa ser muito grossa, pode ser fininha, mas é importante vocês terem cada uma para uma cor, para não contaminar. Na verdade, eu tô fazendo isso, além de mostrar para vocês que não tem mistério a gente pigmentar uma argila, mas para vocês saberem esses cuidados, ó, de como trabalhar depois com ela, sem estar contaminando tudo, tá? Vou limpando aqui o excesso, vou tirando aqui, ó. Bem misturadinha. Vocês vão ver que ali tem ainda resíduo de um pouco de argila, porque eu preparei essa argila ontem. E essa aqui eu tô preparando agora para vocês, tá? Mas aquela ali vai estar melhor de sovar já vai estar o pigmento mais uniforme ali na massa, tá? Ó, aqui já tá tudo misturadinho. Dá para sovar bem mais, né, gente? Fica bastante coisa na mão. Ó, dá para limpar também aqui. Tirar um pouco aqui da minha mão também. Poderia usar uma luva, se vocês quiserem. Eu não gosto de usar luva. Prefiro usar... Ó. E sempre que eu misturo, eu sempre procuro misturar assim, ó, da cor mais clara para mais escura. Vocês poderiam fazer, que fica muito lindo, um degradê, né? Então, o que vocês usariam? 10%, 8%, né? Aí depende do que vocês teriam que fazer umas amostrinhas para ver o que fica legal. E dá pra, com o mesmo pigmento, fazer várias porcentagens diferentes. Vocês vão chegar com uns degradês lindos de argilas coloridas, tá? Ó, bem misturadinha. Depois eu ainda vou sovar ela um pouquinho mais, tá? Essa aqui tá bem legal, bem uniforme, boa para trabalhar. Ó. Ok? Essa tá pronta. Vamos agora tirar tudo isso aqui, organizar o material para poder começar a trabalhar. Só um pouquinho que eu vou lavar minha mão, que é importante, e lavar minha ferramenta aqui também. Ó, peguei uma placa de argila marfim, fiz uma placa, né? Com todos os cuidados de fazer uma placa normal.
Deixei ela oreando, ela tá um pouquinho mais firme, ó. Tá bem mais firmezinha. E agora tô sovando aqui as outras cores. Lembra que eu falei para vocês que eu fiz esse aqui é o ocre, esse aqui é o com carbonato de cobre 5%, o azul que a gente preparou hoje e esse aqui é o laranja, tá? E agora eu tô dando uma sovadinha, né? Até porque ela tá meio molhadinha ainda. Isso também, o ponto de trabalho dessa massa é normal, né? Vocês vão trabalhar no ponto que vocês acharem mais adequado para poder fazer os desenhos, ou fazer a mistura das argilas, tá? Gente, conselho para vocês. Um paninho, um pote com água, não peguei pote com água, mas eu peguei um paninho, ó, pra gente limpar as mãos cada vez que manuseia cada cor e limpar a mesa. Limpar a placa de gesso aqui, ó, bem limpinha, para não ter contaminação, tá? Isso é muito importante para o trabalho que vocês vão fazer. Claro que cada um vai... Eu já faço um trabalho bem mais solto, tá? Eu não me preocupo muito com desenho, nem com fazer a mistura, aquela que a gente faz várias cores e faz florzinhas, né? Eu não faço isso, eu vou mostrar para vocês agora. Faço uma coisa bem mais solta, mais simples de trabalhar. Então, o que eu fiz? Peguei aqui a minha placa, né? Vou pegar um pouquinho de ocre, ó. Vou fazer umas minhoquinhas, uns rolinhos, ó. E isso também, dependendo do que eu quero, vou fazer mais fina, mais grossa, mais comprida. Não me preocupo muito, gente. Eu simplesmente coloco as argilas, ó. Tá? Vou pegar mais uma. Procuro trabalhar primeiro as cores tudo de uma vez só, mas às vezes não dá. Mas aí tem que ter aquele capricho que eu falei para vocês, da gente trabalhar e limpando as suas mãos, tá? Ó, eu vou botando assim. Isso aqui dá para fazer caneca, dá para fazer prato, dá para fazer esculturas. Gente, sem fim o que dá para criar aqui, né? A gente normalmente pensa nos utilitários, mas isso aqui é um trabalho de arte, um vaso, fica muito, muito, muito lindo também. A argila tá bem gostosa para trabalhar. Ó. E eu vou botando aleatoriamente, assim. Limpo a minha mão de novo. E para pegar a próxima cor. Esse aqui é um ocre. Eu vou botar agora um pouco de azul. O azul é o mais chato de trabalhar, gente. Eu vou fazer aqui na mesa que fica mais fácil, tá? O ideal disso aqui é ter uma placa de gesso para cada cor, que nem eu falei para vocês, porque a gente vai... Não tem que se preocupar com tá limpando para fazer, que fica mais prático, na verdade, né? Eu gosto de trabalhar quando eu faço uma placa para cada cor, e aí eu vou brincando. Aqui eu posso botar bolachinhas, posso fazer alguma flor, algum desenho, vou tentar fazer uma aqui para vocês. Deixa eu ver, deixa eu limpar a mão, só um pouquinho. E eu tô testando o carbonato de cobre, isso assim eu nunca fiz misturando cores com óxidos, a não ser quando é só óxidos. Hoje eu estou misturando óxidos e, na verdade, um óxido e o pigmento, tá? Ó, não juntem muito, porque vocês vão passar o rolo depois aqui. Se nós juntar demais,
a gente não vai espalhar muito isso aqui, tá? Quanto mais fininho, mais definido fica o desenho. Quanto mais grosso, mais viajante fica, ou seja, nós vamos fazer bem solto aqui. E agora eu vou botar um pouquinho de laranja, que eu vou fazer o contrário. E vou simplesmente passar assim, ó. Depois que eu faço isso, o que a gente vai fazer? Vai passar o rolo para isso inserir uma na outra, ok? E depois a gente vai para o molde. Vocês sabem que eu gosto de trabalhar com suporte, né? Poderia fazer o corpo de uma caneca, aquilo que eu falei para vocês, ou um vaso. Hoje eu vou fazer um prato para ver como é que vai ficar isso. Eu vou fotografar depois para vocês, mostrando o passo a passo, tipo assim, fiz hoje isso aqui com vocês. Aí depois nós vamos fazer, eu vou fotografar também a parte de secagem, para ver se nada retraiu, se nada rachou. Tudo isso vocês têm que ir testando, ok? É importante vocês ir testando para que isso não depois lá no forno não rache. Depois, se vocês tiverem bem certo, bota um plástico em cima para ficar mais fácil. A minha argila também tá úmida, então se eu passar o rolo de madeira direto aqui, ela vai dar uma grudada. E eu vou bem devagarinho agora, ó, levando essas para não deslocar elas do lugar. E isso não fica em alto relevo, tá? Ela fica... É muito gostoso de fazer isso. E vocês podem criar muito, né? Eu aqui tô fazendo só uma demonstração. Mas vocês podem criar bastante aqui, bastante. Eu geralmente não. Ó, levanto para ver se tá tudo... Ó, tá muito alto ainda, estão vendo? Tá alto? Isso tem que chegar no nível da minha placa. Então, vou passar mais um pouquinho. Vou levantar aqui para ficar mais fácil. Deixa eu tirar a ponteira do meu rolo aqui, que fica melhor. Vocês podem passar na plaqueteira, podem passar com o rolo, ó. Vocês viram que vai ficar umas tiras bem largas, né? Por quê? Porque eu fiz o rolinho mais grosso. Se eu quiser que isso aqui fique só uma linhazinha, né? A gente tem que fazer ele bem mais fininho. Gente, isso é uma das técnicas que a gente pode trabalhar com argila colorida, tá? Porque vocês podem... Eu vou demonstrar aqui para vocês agora. Dá para fazer muito mais coisas, tá? Olha só. Ainda tem que amassar mais, tá vendo ali? Uma coisa também... Ó, aqui. Parei, deixa eu tirar essa marca do rolo. Ó, dá pra ver que aqui ainda tá alto? Só no meio. Eu não gosto de trabalhar só com rolo, porque tu termina sujando a tua argila. Outra coisa super importante, que é bem fácil de vocês entenderem também, fiz isso. Sujei um pouco a minha cor, mas eu não quero sujar essa cor. Eu vou fazer meu prato e depois eu vou lixar muito bem lixado. E aí tu tira essa cor que passou por cima, tá?
Agora ficou legal. Ó. Esse ficou o padrão que eu fiz ali, né? Poderia ser outro padrão qualquer. Poderia ter botado bolinhas, rodinhas, florzinhas. Vocês viram que deu uma sujadinha aqui, ó. Né? Por quê? Porque eu fui passar o rolo sem plástico. Não era para passar. Uma coisa boa de trabalhar é com plástico um pouquinho mais... trabalhar com plástico um pouquinho mais duro, mais firme, né? Não tão fininho. Porque aí vocês botam e passam o rolo, fica mais fácil de visualizar, inclusive, aonde precisa imprimir mais, né? Mas não tem problema. Agora, quando eu vou montar meu prato, e na hora de dar a finalização no prato, o que eu vou fazer? Eu vou lixar isso bem, ou raspar também, funciona no ponto de cor. Um ponto de cor bem avançado. Eu prefiro, neste caso, lixar, né? Não dá para passar esponja úmida, senão vocês contaminam toda a placa. Vou lá pegar meu molde para nós botar isso aqui dentro do molde, só um pouquinho. Vou fazer esse prato, né, que é um prato orgânico. Eu estou usando um biscoito, então eu não preciso impermeabilizar. Não esqueçam que se vocês usarem outro tipo de molde, como plástico, vidro, madeira, você sempre tem que botar algo para que a argila não grude no plástico, tá? Então, vou pegar minha placa e vou botar no meu molde. E aqui continua o cuidado para não contaminar isso, tá? Isso é muito importante, gente. E o que eu vou fazer agora? Vou cortar a borda do meu prato. Ah, mas precisa cortar? Não, não precisa cortar, né? Eu vou cortar para mostrar para vocês, mas eu poderia fazer ele simplesmente... E isso aqui que sobrou, ó, eu aproveito para fazer mais alguma coisa. Faço alguma rodinha, alguma coisa assim. Vamos ver se a gente faz alguma coisa aqui. Ó, limpo a minha faca, sempre com material bem limpo, bem organizado. E nada disso vai fora, gente. E o nosso paninho sempre em ação. Aí vocês vão me perguntar como que a gente faz para dar acabamento nessa peça a nível de esmalte, né? Eu geralmente só passo um transparente, né? Ó, dou uma batidinha, limpo a minha mão, não dou acabamento em borda, isso vai ser depois. E aqui tá o nosso prato com as argilas coloridas. Isso aqui fica muito bonito depois com o transparente. E muita lixa para deixar isso aqui impecável, cada tom no seu tom, digamos. Eu não quero que o azul fique em cima do amarelo, eu não quero nada disso de contaminação. Aqui no caso, ó, o que eu poderia fazer aqui? Eu poderia continuar, inclusive, botando alguma outra massa e fazendo alguma coisa. E isso que sobra, olha, isso que sobra, a gente guarda e faz uma outra cor de esmalte, de argila, porque quando vocês sovarem, isso vai misturar tudo, vai fazer uma outra cor. Por exemplo, eu poderia fazer isso aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Ó. E eu usaria isso para outro trabalho. Eu gosto muito, quando sobra, assim, ó, de fazer
Eu chamo de bolachinhas, né? São umas rodinhas, mas tipo medalhinhas, que aí eu prendo num pacote, boto uma cordinha para pendurar. Aí cada um faz suas ideias. Agora, gente, uma coisa que eu queria falar com vocês, a gente está chegando no Natal, né? É meio cedo para falar isso, não é não, porque a gente está entrando nos meses mais próximos ao Natal e vocês não podem esquecer que para chegar lá, ter material para começar a vender ou fazer presente, né? A gente tem que estar com esse material pronto em novembro. Não adianta ter para dezembro. Então, eu sempre digo assim, ó, em julho eu já começo a pensar no meu Natal, porque senão não dá tempo de produzir e dar acabamento, deixar tudo ok, tá? Então, são dicas bem legais, assim, pra gente não perder isso, né? Porque termina passando e diz, não deu tempo, não secou. Tudo isso vocês têm que ter consciência de que tem que ser bem antes do nosso Natal. Ó, abri o saco, vou botar aqui. Tá limpinho o meu saco também. Deixa eu botar o prato aqui. E vou pegar meu rolo e vou passar. Olha só, e aqui a gente já tem outro padrão e eu vou pegar um cortador. Só um pouquinho que eu vou pegar um cortador. Ó, peguei um cortador, boto o saquinho. Esse sim tem que ser com o saquinho fininho. Em cima. Gente, isso aqui é o básico do básico, assim. Só tô demonstrando para vocês que a gente não desmancha isso. Porque se vocês desmancharem, vocês vão criar outra cor de argila, né? Porque vocês já vão ter uma mistura de... Claro que é bem pouquinho das coloridas, mas altera sim a cor. E aí eu pego um cortadorzinho, ó, e corto com o plástico, que fica com um acabamento bem legal. Ó. Tiro. E eu já tô, ó, ainda sobrou argila aqui, ó. Daria pra fazer mais coisas, hein? E assim eu vou fazendo e aproveitando o máximo a minha argila. Aproveitando o máximo o meu padrão. Ai, não quero mais esse padrão. Bom, aí mistura e começa tudo de novo, tá bom? Ui, que grudou aqui. Deixa eu secar um pouquinho. Tá, ó, isso aqui, falta da prof aqui, ó. Quando a gente passa o rolo numa argila em cima da placa, a gente libera a placa e depois corta, porque senão ele gruda no gesso e aí demora para sair, tá? Vou tentar tirar aqui só para mostrar para vocês, mas ó. E essas bolachinhas, que eu chamo de bolachinhas, ó, depois a gente faz um furinho e fica um trabalho muito lindo. Eu poderia fazer, por exemplo, também estamos chegando na época de praia, poderia fazer uns padrões assim, fazer uma série de peixinhos, fazer umas pencas, fica muito lindo também. Espero que vocês tenham gostado e eu vou mostrando para vocês o processo do prato, de como vai ficar depois. Outra ideia que vocês podem fazer é fazer umas alças de caneca também, né? Com padrões coloridos, fica muito, muito legal. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Tem aqui uma caneca, tá? Ela tá no ponto de couro. Vou riscar, ó, bem riscadinha. Vou botar uma barbotina. E aqui tá minha alça, ó.
Claro que depois eu tenho que dar uma lixadinha nela. Vou dar uma riscadinha aqui. E vou botar minha alcinha aqui. Ó, então vai ficar uma caneca com um corpo. Isso pode dar problema, viu? Mas eu vou tentar. Que eu gosto de desafios. Não esqueçam de estar sempre com o material bem limpinho. Principalmente aqui agora. E olha o que eu vou fazer. Eu fiz uma rodinha, tá? Dentro da rodinha, a gente une a roda, né? Então, eu vou pegar um pouquinho de argila azul. Vou fazer uma minhoquinha. Vou botar ali no acabamento. E vou apertar. Vou tirar essa barbotina que eu botei aqui, ó. Porque como essa caneca é de outra cor, a base dela, eu tenho que deixar isso bem arrumadinho ali para não aparecer. Claro que depois vem lixa aqui, né, gente? Muita lixinha. Ó, vou descer a minha minhoquinha. Não sei se dá para ver. Como se isso aqui estivesse segurando a minha alça. Não sei se vocês conseguem entender. Ó. Sempre limpando a ferramenta, gente. E aqui, pincelzinho para tirar a barbotina. Aqui também. Veja se a minha alça tá reta. E aqui tá ela. Olha que lindo que fica. E olha só, vocês não esqueçam, eu tô aproveitando os restos, né? Eu não tô nem fazendo trabalho novo. Então, olha a quanta possibilidade vocês têm de trabalho ainda, né? Nesse sentido. Tem outra dica para dar para vocês, vou demonstrar agora. Tem outra maneira da gente trabalhar também, que é bem legal, né? Que eu vou trabalhar com essa argila aqui. Essa aqui é uma argila que eu mesmo preparo, tá? Que é para fazer a minha barbotina. Ela vai queimar um cremezinho, mais ou menos. Então, assim, ó, o que a gente faz? A gente pega uma ferramenta dessas de corte, né? De fazer vinco, né? E tu vai riscar, não muito fundo, mas numa certa profundidade. Não sei se dá para ver aqui, ó. Ó, e vocês vão fazer um vinco um pouco gordinho, tá? Não pode ser muito fininho. E vocês vão, nessa área aqui, ó, inserir minhoquinhas. Vocês desculpem, eu chamo de minhoquinhas, tá, gente? Vocês vão inserir as argilas coloridas, tá? Então, o que eu vou fazer? Vou pegar, agora eu vou pegar dos novos aqui, tá? Vou pegar um pouquinho de laranja, fazer uma minhoquinha bem fininha e vou colocar dentro
deste vinco e apertar bem. O que eu vou fazer? Eu não vou tirar isso, esse acréscimo aqui, vocês viram que fica para fora, né? Isso a gente vai deixar, porque depois a gente raspa isso, bem raspadinho no ponto de couro. E aí não pode ser muito, não pode estar mole a argila, porque senão quando vocês rasparem, vocês arrastam isso. Então assim, ó, ele tem que estar bem sequinho, não seco, não osso. Ó, e eu vou botando. Não esqueçam do nosso paninho, velho paninho aqui, ó. Tem que estar bem limpinha a nossa mão. Botei laranja, agora tô botando azul. Vou usar todas as cores que a gente preparou. Vocês podem, inclusive, molhar um pouquinho o dedo de vocês ou deixar isso com uma esponjinha com umidade. Fica bom também de usar, tá? Ó, coloco e aperto. Agora vamos botar esse aqui, que é o verdinho, tá? É pra ficar verde, né, gente, com carbonato de cobre. Cuido aqui meu gesso para não estar contaminado. E vou lá. Ó, aperto bem. Não me preocupo com esses excessos, por favor. Isso aí vai sair tudo depois. Agora vamos botar um ocre. Se vocês tiverem bastante paciência, essa técnica, tá? Dá para fazer linhas muito finas e trabalhos muito lindos. Porque a gente passa e depois vocês vão raspar, isso vai ficar só naquela linha ali. Fica muito lindo. Vou botar mais um azul aqui. Ó, a gente pode passar, inclusive, o rolinho, ó. Limpando o rolinho, né? Não pode estar contaminado. Agora eu vou finalizar isso com uma linha. Só tem que cuidar porque essa ferramenta ela é muito afiadinha para não furar a caneca. Ó, ficou um 100 aqui, ó. Vou botar uma coisinha aqui, ó.
E aqui eu vou botar um azul. Vocês podem botar também com a espátula. Ó. Eu gosto de fazer o rolinho, tá? Mais fácil de usar. Vamos lá. Quem trabalha no torno, fica muito fácil também depois de dar uma retorneada na peça e liberar mais fácil, assim, os vincos, né? Fica bem bom, fica bem prático de fazer. Só para vocês entenderem, essa caneca aqui é feita Essa caneca foi feita de molde, tá? Então, vocês podem trabalhar no molde, pode trabalhar no torno ou à mão. Então, nós vamos ter um copo ou uma caneca com argilas coloridas, tá bom? Então, temos, ó, várias... Ó, isso tudo criado aqui agora nessa hora, tá? Porque eu não programei nada disso, a não ser fazer o prato com vocês. Então, assim, ó, as ideias vão vindo e vocês vão provando. O que me preocupa um pouco? Essa alça aqui é marfim, eu coloquei no outro corpo de outra cor de caneca. Pode dar problema ali na união. Acho que não, mas pode dar, né? Porque o encolhimento dessa minha argila é diferente da marfim. Então, ali pode surgir algum probleminha de racha, coisa assim. Mas é ir controlando e organizando isso para não ficar ruim, tá bom? Então, espero que tenham gostado de verdade, gente. E até a próxima.